Quero dar aqui meu boa tarde a todos vocês que me acompanham aí pelas redes sociais, no meu canal do YouTube, Walter Pintinho, no meu Zap, também no meu Facebook, né? Minha página Walter Pintinho. Peço a você que você passe para os seus contatos, para os seus amigos, né? Para me seguirem no meu canal, né? Entra lá, se inscreva, toca o sininho para ser acionado, dá um like, tá bom? Hoje eu estou aqui para falar sobre o STF, isso mesmo. O STF, entre mais alguns outros assuntos que abrange a questão do STF. Quem não se lembra, lá atrás, disso aqui, ó, a Lava Jato. Vocês lembram? A Lava Jato pegou, foi muitos corruptos, investigou, denunciou, passou para o Ministério Público, para o STJ, chegando até o STF, para que eles fossem com todo o direito de poder contestar, né? Com todo o direito que a lei dá a eles, para eles poderem recorrerem, né, das sentenças, e muitos deles foram parar na cadeia, muitos deles que sucatearam, roubaram os cofres públicos desse nosso país. Tá bom. Quem não se lembra também, ó, aqui, ó, lembra o senhor Lula ladrão aí, ó, o mensalão, que começou lá atrás e que, salvo engano meu, o mensalão ele passou batido, mas tudo isso começou lá atrás, não é verdade? Quem não se lembra do Roberto Jefferson, lembra? Quando o Roberto Jefferson disse que quando ele abrisse a boca, o José Dirceu, que até então na época era ministro do Lula, ladrão aí, falou, ó, você vai ver, você vai ser o primeiro. E foi, pegou o José Dirceu, pegou todo mundo, né? Até o Palocci aí, que era o braço direito do Lula ladrão, né? Denunciou todas as mazelas aí e as falcatruas que eles fizeram, né, no governo Lula, e que deixaram o nosso país aí todo sucateado, endividado e etc. e tal. Então agora eu quero dizer a vocês aqui, meus amigos, hoje, desculpa, era para mim estar na Paulista, mas devido à chuva que ocorreu aí na passagem do feriado, tive que fazer um vídeo aí junto com o pessoal, né, que me chamaram para mim ir lá fazer esse vídeo. E eu peguei um pouco de chuva também, a sinusite me atacou, garganta, tudo. E confesso a vocês que ainda estou um pouquinho assim, mas eu já dei uma boa melhorada, né? Mas não deu para mim estar indo lá, né? Comecei hoje, que eu comecei a me sentir um pouco melhor, tá bom? Mas eu quero dizer a vocês aqui o seguinte, a gente está vendo aí que o STF fez aquela encenação, né, de um vota a favor, o outro vota contra e tudo, e ficou aquele resultado de 6-5 que a maioria da população brasileira já sabia que ia acontecer. Ia ser decidido pelo Dias Toffoli. E quando ele começou a fala dele, algumas pessoas, até quando eu conversei, falei, olha, pode ser que ele tome uma outra posição. Aí muitos, não, mas eu falei, pode ser, que ele está falando uma coisa, mas depois falou discurso, falou um monte de coisa, e na hora H, o que ele fez? Votou para soltar o Lula ladrão e mais gente que vem por aí, como as pessoas falam, né? Pessoas perigosas, traficantes, pessoas que já mataram e tantos outros aí, né? Que podem ser beneficiados por isso. Mas o povo brasileiro acordou, né? Nós sabemos que da eleição do nosso presidente para cá, o povo brasileiro, o patriota, aquele povo conservador, aquele povo que quer que as coisas andem, que as coisas caminhem nesse país, começou a ocupar as ruas, né? Em todo o estado, no país inteiro, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tudo.
Então hoje o povo não fica mais calado. Conversei com pessoas até que não falavam, chegou a falar para mim, falou, olha, eu sou sincero, Walter, eu não queria saber mais de conversar, de falar sobre política. Ele falou, mas do jeito que as coisas estavam caminhando e do jeito que eu vi que as coisas poderiam ficar, eu comecei a participar, comecei a ver, a analisar. E outra, hoje ele falou que não, hoje as redes sociais, ela dá o tom, certo? Ela direciona. Por quê? Porque as pessoas vão nas redes sociais e começam a saber as coisas que estão acontecendo. Que aconteceu aqui, que aconteceu lá, e tá aí, não dá mais para enganar ninguém não. Tá bom? Aí fica com essa onda aí, porque fake news pra cá, porque fake news pra lá, a gente já sabe mais ou menos como é que são as coisas, né? A gente já sabe, eu mesmo falo. A gente sabe como que é essa imprensa brasileira, eu mesmo falo. Não vou generalizar, dizer que como um todo, mas vocês viram aí o caso da Globo Lixo aí, né? Vocês viram, tá? Que até os outros próprios órgãos de imprensa, algumas pessoas, jornalistas, algumas pessoas que a gente viu aí desmentindo a própria Globo. Então, nós vivemos isso aí, nós vivemos isso no nosso país. Às vezes nós temos a imprensa que o papel fundamental dela é reportar sobre a notícia, ela estica mais. Ou então depois ela vem querer corrigir o que ela já estragou. Tá? Porque ela deu uma notícia bombástica, e depois ela vem para querer dar um conserto. Aí, como quem diz, né? Aí depois que abriu aquele rombo, falou o que devia falar, entrou na mente de alguns aí desavisados, aí ela vai querer consertar. Então vamos lá. Eu quando estive participando do movimento aqui em Santo André, eu até coloquei que o STF ele deveria ser votado, os juízes, os ministros do STF, ele deveria ser numa votação pelos advogados. Digo pelos advogados, juízes, né? Porque todo juiz é um advogado. Mas a organização disso deveria ser numa votação pela Ordem dos Advogados do Brasil. Com os juízes de carreira. Tá? Todos os juízes de carreira poderiam se candidatar a vir a ser o ministro do STF. Mas com as ressalvas, né? Por exemplo, um juiz não poderia estar filiado a nenhum partido político, um juiz não poderia ter advogado para nenhum partido político, não poderia ter nenhum parente político e etc. Aí sim. E ao menos também não poderia ter sido nenhuma vez indicado por nenhum presidente para fazer parte do STF. Ao menos ser indicado, para não criar vínculo, sabe? Para não criar aquela coisa. Por que eu estou falando isso? Porque só assim os 11 ministros se reuniriam, ali eles escolhiam quem deveria ser o ministro o presidente-ministro do STF, né, pelo mandato de 2 anos ou 4 anos, e assim ia, para não haver o conchavo. Ah, Walter, mas você... É verdade, verdade. O povo brasileiro que o diga. Então, que o STF faça uma pesquisa. E depois mostre, na verdade, para a população brasileira se o povo brasileiro acredita no STF. Não acredita. Porque o povo brasileiro já tem aquilo em mente, olha, aí tem coisa. É verdade, é notório isso. Entendeu? E não adianta o STF, que nem o Dias Toffoli, fazendo uma pesquisa aí, você viu o que deu. Ele não divulgava, mas a gente viu o que deu. A gente estava ali e viu o que deu. Então, veja bem. Essa questão da prisão em segunda instância. Poxa, desde 2009 a prisão de segunda instância sempre, ela através do Teori Zavascki, aquele ministro que morreu lá, que caiu o helicóptero, o avião, uma coisa assim. Ali começou aquela discussão entre os ministros e passou a valer a prisão em segunda instância. Depois de 10 anos que eles foram se apegar a questão da Constituição, porque um entrou lá pedindo para se soltar um fulano de tal. Aí sabe como é que é, né? Os caras se basearam em coisinhas, nessas coisinhas e tal. Quer dizer, depois de 10 anos que eles foram ver isso. É complicado, né? E aí a gente fica pensando. Que nem eu me lembro que um dia eu conversando com uma pessoa, ela falou, Walter, teve uma pessoa que ela entrou com um pedido lá no STF, solicitando os remédios
de primeira necessidade, né? Os remédios de alto custo, ou uma cirurgia, alguma coisa assim. E o STF demorou para julgar essa causa. Sabe o que aconteceu? A pessoa faleceu. E aí a gente vê esses que vão para lá, que nem no caso do seu Lula ladrão e etc e tal, e outras corjas de políticos safados sem vergonha aí que tem aí. Os caras entram hoje, não demora uma semana, 2 semanas, o STF coloca na ordem do dia. Então que justiça é essa, meu Deus? Mas que justiça? Como vamos acreditar numa corte dessa? Quer dizer, uma justiça que, primeiramente, ela vai julgar as causas dos ricos, dos milionários. E aquela pessoa simples do bem que está morrendo, fica lá empacado lá o pedido para que fosse ali julgado, deferido. Por isso que o povo brasileiro não acredita. Então, por isso que hoje o povo brasileiro foi às ruas pedindo o impeachment do seu Gilmar Mendes. O seu Gilmar Mendes, que soltou Jacó Barata, ele ia preso por uma hipótese. Hoje à tarde, não durava 24 horas, já tinha um habeas corpus para ele. Aí ele ia preso de novo, quando durava 24 horas, outro habeas corpus para ele. Quer dizer, é complicado, né? Isso é o cúmulo do absurdo. E não que a gente esteja defendendo nada, não, mas às vezes um entra com pedido de habeas corpus lá, nem chega. Nem chega. Mas os milionários, os grandes empresários, rapidinho é julgado o habeas corpus deles, né? Então é isso. Vamos ver o caso aí do Antony Garotinho. Até eu me lembro que esses dias atrás aí ele foi preso. E ainda comentei com uma pessoa, não sei se foi via Zap, eu não me lembro. Eu comentei com a pessoa, falei, olha, ele não vai ficar 24 horas preso. Ainda acho que eu falei para a pessoa, vamos fazer uma aposta? Mas foi dito e feito. Prenderam ele no final da noite. Quando foi antes do meio-dia, ou salvo engano meu, 13, 14 horas do outro dia, ele já estava solto com habeas corpus. Antony Garotinho. Então, quer dizer, fica aquela velha frase que o Legião Urbana já dizia, né? Que país é esse? Precisa mudar. Então, o Brasil inteiro hoje, como eu disse, está na pauta o impeachment de Gilmar Mendes. Então, cabe agora o Congresso Nacional, cabe ao Senado, o Senado Federal, ouvir as vozes das ruas. Porque o primeiro artigo da nossa Constituição emana governo do povo. Então, é o povo que cobra, é o povo que vai às ruas, e é o povo que dá a sua versão, que dá o seu veredito. É o povo que dá a sua voz. Tá bom? É o povo que diz. Então, vamos cobrar aí do Senado Federal, vamos cobrar aí do Congresso Nacional para que isso venha a acontecer. Porque nós estamos vendo o que aconteceu lá na Bolívia, né? O povo saiu nas ruas e você viu o que aconteceu. A Venezuela novamente já está ali entrando também na rota. O pessoal está indo para cima de novo, que o povo está sofrendo demais lá. Então, quando o povo vai às ruas, STF, Congresso Nacional, Senado e Senado Federal, eles vão pensar 2 vezes, porque aí o povo cobra e o povo é que quer que as coisas aconteçam para o melhor, para todos nós, povo brasileiro. Tá bom? Uma boa tarde a todos vocês. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Um forte abraço do Walter Pintinho. E continue junto comigo aí no meu canal YouTube, me acompanhando, fazendo com que cada dia mais ele venha ter mais pessoas junto com a gente. Um forte abraço. Tamo junto. Muito obrigado. Tchau, tchau a você, meus amigos. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.